As qualidades transcendentais conduzem à liberação, enquanto que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro. Não se preocupe, ó filho de Pando, pois você nasceu com qualidades divinas. Daivi Samphavi Mokshaya Nibandaya Surimata Mashucha Sampadam Daivim Abhidyatosi Pandava. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, verso 5. Calma, não me apressa não. O Senhor Krishna animou Arjuna dizendo-lhe que ele não nascera com qualidades demoníacas. Nossa, isso é uma ótima notícia, né? Infelizmente, nessa era de Kali, todos nós nascemos na mais completa escuridão da ignorância. E se a gente não faz nada, né? Não segue um processo, a gente vai viver na ignorância, se casar na ignorância, gerar filhos na ignorância e morrer na ignorância. Péssimo negócio, né, Bímola? Eu, com certeza, nasci em família de demônios. Demônios vindo de pai e mãe. Então, com certeza, a gente já nasceu com qualidades demoníacas. Mas nós temos que virar esse jogo, né? Nós temos que virar esse jogo. Nós não podemos continuar gerando filhos. Prabhupada falou, né, Bima? Pelo menos os devotos não devem gerar filhos como os cães e os gatos. Pelo menos os devotos. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, sim senhora, onde eu estava, hein? Aqui. Então, o Senhor Krishna animou Arjuna dizendo-lhe que ele não nascera com qualidades demoníacas. Pai demoníaco, mãe demoníaca, gera um filho demoníaco. É normal, natural, né? O filho é a soma da consciência do pai e da mãe na geração dos filhos. Sua participação na luta não era demoníaca porque ele estava considerando os prós e contras. Era uma guerra santa, né? Nem uma mulher, nem uma criança, nem um velho são feridos ou mortos. Então você vê aí que as guerras não tem nada de santa por aí, né? São guerras covardes, onde se matam mulheres, crianças e idosos. E a luta não é de igual para igual, e o fim também. O motivo da luta não tem nada a ver com coisas benéficas. Onde eu estava? Tá. Ele considerava se devia matar ou não matar pessoas respeitáveis como Bhishma e Drona, de modo que não agia sob a influência da ira, do falso prestígio ou da aspereza. Portanto, ele não era da qualidade dos demônios. Para um governante, um homem militar, governante no padrão védico, né? Um homem militar considera-se o atirar de flechas no inimigo transcendental, e abster-se de tal dever é demoníaco. Portanto, não havia motivo para Arjuna se lamentar. Qualquer pessoa que executa os princípios regulativos das diferentes ordens de vida está situada transcendentalmente. Ó filho de Prita, neste mundo há dois tipos de seres criados. Um chama-se o divino e o outro demoníaco. Eu já lhe expliquei amplamente as qualidades divinas. Agora ouça de mim sobre as demoníacas. O Senhor Krishna tendo assegurado... Desculpem. O Senhor Krishna, tendo assegurado a Arjuna que este nascera com qualidades divinas, descreve agora o caminho demoníaco. As entidades vivas condicionadas se dividem em duas classes neste mundo: aqueles que nascem com qualidades divinas seguem uma vida regulada.
Isto é, ele se atém às injunções das escrituras e às autoridades védicas. A pessoa deve executar os seus deveres à luz da escritura autorizada. Esta mentalidade chama-se divina. A pessoa que não segue os princípios regulativos, como são formulados nas escrituras autorizadas, e que age de acordo com seus caprichos, chama-se demoníaca ou assúrica. Não há outro critério além da obediência aos princípios regulativos das escrituras autorizadas. Na literatura védica, menciona-se que tanto os semideuses como os demônios nascem do progenitor. A única diferença é que uma classe obedece às injunções védicas e a outra não. Então, todo mundo é filho de Deus, né? A diferença é que tem bons filhos e maus filhos, santos e demônios, devotos e não devotos. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Nem limpeza, nem comportamento correto, nem verdade se encontram neles. Em toda a sociedade humana civilizada existe algum conjunto de regras e regulações escriturais que são seguidas desde o princípio, especialmente entre os arianos, aqueles que adotam a civilização védica e que são conhecidos como os povos civilizados mais avançados. Entende-se que aqueles que não seguem as injunções escriturais são demônios. Portanto, aqui se afirma que os demônios não conhecem as regras escriturais, nem têm nenhuma inclinação para segui-las. A maioria deles não as conhece, e mesmo se alguns deles as conhecem, não têm a tendência para segui-las. Eles não têm fé, eles nem têm desejos de agir segundo as injunções védicas. Os demônios não são limpos, tanto externa como internamente. A pessoa deve sempre ter cuidado de manter o seu corpo limpo, banhando-se, escovando os dentes, trocando de roupas e etc. Quanto à limpeza interna, a pessoa deve sempre se lembrar dos santos nomes de Deus e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os demônios não gostam nem seguem todas essas regras para a limpeza externa e interna. Quanto ao comportamento, existem muitas regras e regulações que guiam o comportamento humano, tais como o Manu Samhita, que é a lei da raça humana. Mesmo hoje em dia, aqueles que são hindus seguem o Manu Samhita. As leis de herança e outras legalidades derivam deste livro. Agora, no Manu Samhita afirma-se claramente que não se deve dar liberdade a uma mulher. Isto não significa que as mulheres devam ser mantidas como escravas, mas elas são como crianças, e não se dá liberdade às crianças. Mas isto não quer dizer que elas são mantidas como escravas. Os demônios hoje em dia têm negligenciado tais injunções e pensam que se deve dar tanta liberdade às mulheres quanto se dá aos homens. Contudo, isso não melhorou a condição social do mundo. Na realidade, deve-se dar proteção a uma mulher em todos os estágios da vida. Ela deve ter a proteção do pai em sua adolescência, do marido em sua juventude e dos filhos crescidos em sua velhice. Este é o comportamento social correto, de acordo com o Manu Samhita. Mas a educação moderna artificialmente inventou um conceito vaidoso de vida feminina, e por isso hoje em dia o casamento é praticamente uma imaginação na sociedade humana. Nem a condição moral da mulher é boa no momento, e cada vez fica pior, né? É só olhar na internet aí. Os demônios, portanto, não aceitam nenhuma instrução que seja boa para a sociedade.
e, portanto, não seguem a experiência dos grandes sábios e as regras e regulações determinadas pelos sábios. A condição social das pessoas demoníacas é muito miserável. Mulher degradada gera filho degradado, né? Normal, natural. Eles dizem que este mundo é irreal, que não há fundamento e que não há nenhum Deus controlando. Este se produz do desejo sexual e não tem outra causa além da luxúria. Os homens demoníacos concluem que o mundo é uma fantasmagoria. Não há causa, não há efeito, nem controlador, nem propósito, tudo é irreal. Eles dizem que esta manifestação cósmica surge devido às ações e reações materiais causais. Eles não creem que o mundo foi criado por Deus para um certo propósito. Tudo é por acaso. Eles têm a sua própria teoria, que o mundo surgiu por si mesmo e que não há razão para... Desculpem. Eles têm a sua própria teoria, que o mundo surgiu por si mesmo e que não há razão para acreditar que existe um Deus por trás deste mundo. Para eles, não há diferença entre espírito e matéria, e eles não aceitam o Espírito Supremo. Tudo é matéria somente, e todo o cosmo é considerado uma massa de ignorância. Segundo eles, tudo é vazio e qualquer manifestação que existe se deve à nossa ignorância na percepção. Eles tomam por certo que toda manifestação de diversidade é uma exibição da ignorância. Exatamente como num sonho podemos criar tantas coisas que na realidade não têm existência. Da mesma forma, quando estivermos despertos, veremos que tudo é simplesmente um sonho. Mas na realidade, embora os demônios digam que a vida é um sonho, eles são muito expert em gozar este sonho. E assim, em vez de adquirir conhecimento, eles se envolvem mais e mais em sua terra de sonhos. Eles concluem que, assim como uma criança é simplesmente o resultado do intercurso sexual entre o homem e a mulher, da mesma forma, este mundo nasce sem uma alma nenhuma. Desculpem. Para eles, o que produz as entidades vivas é somente uma combinação de matéria e eles negam a existência da alma. Assim como muitas criaturas vivas surgem da transpiração, como também de um corpo morto sem nenhuma... Tá, deixa eu tomar água. Então vamos lá. Calma, Bimala, não me apressa não, que eu já sou ruim de serviço. Para eles, o que produz as entidades vivas é somente uma combinação de matéria, e eles negam a existência da alma. Assim como muitas criaturas vivas surgem da transpiração, como também de um corpo morto sem nenhuma causa. Similarmente, todo o mundo vivo saiu das combinações materiais da manifestação cósmica. Portanto, a natureza material é a causa desta manifestação e não há outra causa. Eles não acreditam nas palavras de Krishna no Bhagavad Gita. Maya Jakshana Prakriti Suyate. Tá, vou tentar de novo. Maya Jakshana Prakriti Suyate Sacharacharam. Em português, todo o mundo material se move sob minha direção. Em outras palavras, entre os demônios não existe conhecimento perfeito da criação deste mundo. Cada um deles tem sua própria teoria particular. Segundo eles, uma interpretação das escrituras é tão boa quanto outra, pois eles não acreditam numa compreensão padrão das injunções escriturais. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, mas se você quer o Gita na mão, né, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, abriu, Bimala, abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? A agenda, tá? Vou lá na agenda. Sim, senhora. Agenda, F5, para variar, dá um F5, nunca tá salvo. Tem aniversário, é verdade, tem aniversário aqui do nosso querido ouvinte Queixabadas PS de Porto Real, Rio de Janeiro. Poxa vida, mandar um abraço para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas, nos rádios. Tá, já parei de falar. Bimala, você é terrível, hein, Bimala? Então tá. Eu não vou cantar, não consigo nem falar direito, quanto mais cantar, Bimala. Então tá, canta parabéns para ele aí. Nós somos o corpo, nós somos a alma, servo eterno de Krishna, iludidos por Maya. Esse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ei, parabéns, Queixabadas PS, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. E o festival transcendental, ainda dá tempo, né, para muita gente, dependendo do estado, a cidade, o país, né, dá tempo ainda, Bima, de participar do festival transcendental Hare Krishna, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você. Pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Não, eu tô bem. Que nem tá bem meu corpo e minha mente, Bímola. É o veículo carnal, o veículo de carne e osso que não está muito legal, não. Já está melhorando, Pensei que ia ter que jogar no ferro velho, mas acho que vai dar para usar ainda mais alguns anos essa carcaça aqui, esse veículo carnal. Não é fácil não. Onde eu estava, hein? Se me corta, eu me perco. Vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam.
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye shrimvatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Os Passatempos do Senhor Amachandra. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutatpada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Paramos aqui, ó. Página 327, exatamente aqui. Ó pessoa afortunadíssima, deixaste influenciar por desejos luxuriosos e, portanto, não pudeste entender o prestígio de Mãe Sita. Agora, devido à maldição que ela lançou, foste reduzido a este estado, tendo sido morto pelo Senhor Amachandra. Não apenas a Mãe Sita era poderosa, mas qualquer mulher que siga os passos de Mãe Sita pode adquirir poder semelhante ao dela. Na história da literatura védica existem muitos desses exemplos. Sempre que encontramos uma descrição de mulheres castas ideais, Mãe Sita está entre elas. Mandodari, a esposa de Ravana, também era muito casta. Igualmente, Draupadi está incluída entre as 5 mais excelentes mulheres castas. Assim como os homens devem seguir grandes personalidades como Brahma e Narada, as mulheres devem seguir o caminho de mulheres ideais como Sita, Mandodari e Draupadi, permanecendo casta e fiel ao seu esposo. A mulher, fazendo isso, enriquece-se com um poder sobrenatural. É princípio moral que ninguém deve se deixar influenciar por desejos luxuriosos perante a esposa de outrem. Prabhupada cita uma linha aqui, Matrivat Paradareshu. Em português, a pessoa inteligente deve ver a esposa de outrem como sendo sua mãe. Este é um preceito moral ensinado no Chanakya Shloka 10. Prabhupada cita o verso aqui, né? Em português, aquele que considera a esposa alheia como sua mãe,
A posse alheia como um monte de areia e trata todos os outros seres vivos como trataria a si mesmo, deve ser considerado erudito. Portanto, Ravana foi condenado não apenas pelo Senhor Ramachandra, mas até mesmo por sua própria esposa Mandodari. Porque ela era uma mulher casta, ela conhecia o poder de outra mulher casta, especialmente se essa mulher era alguém como Mãe Sita Devi. Ó prazer da dinastia dos demônios, devido a ti, o estado de Lanka e também nós próprias agora não temos protetor. Através de teus feitos, tornaste o teu corpo... Desculpem. Através de teus feitos, tornaste teu corpo digno de ser devorado pelos abutres e tua alma digna de ir ao inferno. Aquele que segue o caminho de Ravana recebe duas condenações. Seu corpo serve para ser comido por cães e abutres e a alma vai para o inferno. Como o próprio... Desculpem. Como o próprio Senhor Krishna afirma no Bhagavad Gita 16:19. Em português, aqueles invejosos e canalhas, que são os mais baixos entre os homens, eu os lanço no oceano da existência material, onde assumirão várias espécies de vida demoníaca. Logo, o destino reservado a ateístas, ímpios, tais como Ravana, Hiranyakashipu, Kansa e Dantavakra, é uma condição de vida infernal. Porque era uma mulher casta, Mandodari, a esposa de Ravana, podia entender tudo isto. Embora lamentasse a morte de seu esposo, ela sabia o que aconteceria a seu corpo e alma, pois embora não se possa ver diretamente com os olhos materiais, pode-se ver com os olhos do conhecimento, os olhos das escrituras autorizadas, né? Na história védica há muitos exemplos de pessoas que se tornaram ateístas e foram condenadas pelas leis da natureza material. Calma, Bima, não me apressa não. Posso continuar, hein? Muito obrigado, hein? Shri Shukadeva Goswami disse: Vibhishana, o piedoso irmão de Ravana e devoto do Senhor Ramachandra, recebeu os louvores do Senhor Ramachandra, o rei de Koshala. Então ele realizou as cerimônias fúnebres em prol de seus membros familiares a fim de salvá-los do caminho do inferno. Após abandonar o corpo, a pessoa transfere-se a outro corpo, mas às vezes, quando alguém é muito pecaminoso, deixa de transmigrar a outro corpo e então vira um fantasma. Para salvar uma pessoa doente, evitando que ela assuma uma vida fantasmal, deve-se realizar a cerimônia fúnebre ou a cerimônia de Shraddha, conforme prescrita nas escrituras autorizadas. Ravana foi morto pelo Senhor Ramachandra e estava destinado à vida infernal. Mas, por conselho do Senhor Ramachandra, Vibhishana, o irmão de Ravana, realizou todo o cerimonial prescrito em conexão com o morto. Logo, o Senhor Ramachandra foi bondoso com Ravana, mesmo após a morte deste. Em seguida, o Senhor Ramachandra encontrou Sita Devi sentada a uma pequena cabana, sob uma árvore chamada Shinshapa, numa floresta de árvores Ashoka. Magra e esquálida, ela sentia-se pesarosa devido à separação dele. Vendo sua esposa naquelas condições, o Senhor Ramachandra encheu-se de compaixão. Quando Ramachandra apareceu diante dela, ela ficou extremamente feliz ao ver o seu amado e sua boca de lótus expressava sua alegria.
Após dar a Vibhishana o poder de governar a população dos demônios de Lanka, pela duração de uma kalpa, o Senhor Ramachandra, a Suprema Personalidade de Deus Bhagavan, colocou Sita Devi num aeroplano decorado com flores e então ele próprio subiu para o aeroplano. Tendo terminado o período de sua permanência na floresta, o Senhor Ramachandra retornou a Ayodhya, acompanhado de Hanuman, Sugriva e de seu irmão Lakshmana. Ao retornar à sua capital, Ayodhya, o Senhor Ramachandra, ainda na estrada, foi saudado pela ordem principesca, que derramou sobre seu corpo belas e fragrantes flores, enquanto grandes personalidades como o Senhor Brahma e outros semideuses glorificavam com muito júbilo as atividades do Senhor. Ao chegar a Ayodhya, o Senhor Ramachandra ficou sabendo que, em sua ausência, seu irmão Bharata comia cevada preparada em urina de vaca, cobria o seu corpo com casca de árvores, usava mechas de cabelo entrançadas e deitava-se sobre uma esteira fina de grama kuxa. O misericordiosíssimo Senhor muito lamentou isto. Calma. Ao compreender que o Senhor Ramachandra retornava à capital Ayodhya, o Senhor Bharata imediatamente pôs sobre sua própria cabeça os tamancos do Senhor Ramachandra e saiu de seu acampamento em Nandigram. O Senhor Bharata fazia-se acompanhar por ministros, sacerdotes e outros cidadãos respeitáveis, por músicos profissionais que vibravam melodias agradáveis e por sacerdotes brahmanas eruditos que cantavam altos hinos védicos. Seguindo o cortejo havia quadrigas puxadas por belos cavalos cujos arreios tinham rédeas de ouro e essas quadrigas estavam decoradas com bandeiras bordadas a ouro e com outras bandeiras de vários tamanhos e formatos. Havia soldados usando armaduras de ouro, servos portando nós de Betel e muitas prostitutas belas e famosas. Muitos servos seguiam a pé carregando uma sombrinha, abanos, diferentes qualidades de joias preciosas e outra parafernália digna de uma recepção real. Acompanhado dessa maneira, o Senhor Bharata, com seu coração tomado de êxtase, e seus olhos rasos d'água, aproximou-se do Senhor Ramachandra e, em grande amor estático, caiu a seus pés de lótus. Após apresentar os tamancos diante do Senhor Ramachandra, o Senhor Bharata... Calma, Bimala, tô ajeitando aqui um negócio aqui. Pronto. Após apresentar os tamancos diante do Senhor Ramachandra, o Senhor Bharata permaneceu de mãos postas com os olhos cheios de lágrimas e o Senhor Ramachandra banhou o Bharata com suas lágrimas enquanto o abraçava demoradamente com ambos os braços. Acompanhado de Mãe Sita e Lakshmana, o Senhor Ramachandra ofereceu então suas respeitosas reverências aos sacerdotes brahmanas eruditos e às pessoas mais velhas da família, e todos os cidadãos de Ayodhya prestaram respeitosas reverências ao Senhor Ramachandra. Os cidadãos de Ayodhya, ao verem o seu rei retornando após longa ausência, ofereceram-lhe guirlandas de flores, agitaram seus mantos e dançaram em grande júbilo.
Desculpem. Ó rei, o senhor Bharata carregava os tamancos do senhor Amachandra. Sugriva e Vibhishana carregavam um abano e um excelente leque. Hanuman carregava uma sombrinha branca. Shatrughna carregava um arco e 2 aljavas. E Sitadevi carregava um cântaro que estava cheio de água dos lugares sagrados. Angada carregava uma espada e Jambavan, o rei dos rikshas, carregava um escudo de ouro. Ó rei Parikshit, logo que o Senhor sentou-se em seu aeroplano de flores com as mulheres oferecendo-lhe orações e recitadores glorificando suas características, ele parecia a lua rodeada por estrelas e planetas. Em seguida, tendo recebido as boas-vindas de seu irmão Bharata, o senhor Amachandra entrou na cidade de Ayodhya em meio a um festival. Ao adentrar-se no palácio, ele ofereceu reverências a todas as mães, incluindo Kaikeyi e as outras esposas de Maharaja Dasharatha, e especialmente a sua própria mãe, Kaushalya. Ofereceu também reverências aos preceptores espirituais, tais como Vashista, e amigos de sua própria idade e amigos mais jovens adoraram-no, e ele respondeu às suas respeitosas reverências, e essa mesma atitude foi também tomada por Lakshmana e Mãe Sita. Dessa maneira, todos eles entraram no palácio. Ao verem seus filhos, as mães de Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna imediatamente levantaram-se como corpos inconscientes que recuperam a consciência. As mães puseram seus filhos em seus colos e banharam-nos com lágrimas, aliviando-se assim do sofrimento causado pela longa separação. O sacerdote, ou mestre espiritual familiar Vashista, providenciou para que o senhor Amachandra cortasse o seu cabelo e então se livrasse de suas mechas emaranhadas. Depois, com a cooperação dos membros mais velhos da família, ele realizou a cerimônia de banho do senhor Amachandra, utilizando a água dos 4 mares e outras substâncias, do mesmo modo que ela fora realizada para o rei Indra. O senhor Amachandra, tendo-se banhado e estando com sua cabeça raspada, vestiu-se com muito esmero e estava decorado com uma guirlanda de joias. Estava decorado com uma guirlanda e joias. Assim ele brilhava refulgentemente, cercado por seus irmãos e esposa, que usavam roupas e adornos de padrão semelhante. Estando satisfeito com a plena rendição e submissão do senhor Bharata, o senhor Amachandra aceitou então o trono do estado e ele cuidava dos cidadãos exatamente como um pai, e os cidadãos, estando completamente dedicados a seus deveres ocupacionais, ele cuidava dos cidadãos exatamente como um pai, e os cidadãos, estando completamente dedicados a seus deveres ocupacionais, determinados pela sua classe social e transcendental, aceitaram-no como seu pai. Vai ter a explicação, né? Aí a pessoa vai entender exatamente o que foi falado nesse verso, mas não vai dar tempo de ler a explicação, né? Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão,
vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, já está abrindo, está rodando, abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171, combinado então, tá combinado então Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo o capítulo Passatempos entre Jagadananda e Raghunatha. É aqui mesmo. Nesse lugar, paramos aqui, ó. Deixa eu tomar água, peraí, Bimala. Raghunatha Bhatta negava-se a ouvir ou falar sobre qualquer coisa do mundo material. Tudo o que fazia era conversar sobre Krishna e adorar o Senhor dia e noite. Ele não escutava blasfêmia contra um devoto de Deus, tampouco escutava conversas sobre o mau comportamento de um devoto de Deus. Para ele, todos estavam ocupados a serviço de Deus, Krishna, e ele não via outra coisa além disso. Raghunatha Bhatta nunca fez nada que prejudicasse um devoto de Deus. Em outras palavras, ele jamais foi desatencioso no serviço ao Senhor Krishna, tampouco violou as regras e regulações de um devoto puro de Deus. É dever do mestre espiritual impedir que seus discípulos e seguidores transgridam os princípios do comportamento de um devoto de Deus. Ele deve sempre aconselhá-los a seguir estritamente os princípios reguladores que os protegerá de cair. Embora um pregador devoto de Deus possa às vezes criticar outrem, Raghunatha Bhatta evitava isto. Mesmo que outro devoto de Deus estivesse realmente errado, Raghunatha Bhatta não criticava. Para ele, todos estavam ocupados a serviço de Deus, Krishna. É esta a posição do devoto de Deus de primeira classe. Na realidade, mesmo que alguém esteja servindo Maya, a ilusão, em um sentido mais amplo, ele também é um servo de Deus, Krishna. Como a gente repete sempre aqui, né? Todo mundo está servindo Deus, sem exceção. Todo ser vivo está servindo Deus, Krishna. A única diferença é que uns raros servem Deus de forma correta, diretamente, e a maioria serve Deus indiretamente, desfavoravelmente através de Maya, a ilusão. Mas todo mundo está servindo Deus, Krishna. Só tem duas opções na vida: servir Deus ou servir Deus. Ou serve Deus conscientemente ou serve Deus inconscientemente. Na realidade, mesmo que alguém esteja servindo Maya, em um sentido mais amplo, ele também é servo de Deus, Krishna. Como Maya é serva de Deus, Krishna, todo aquele que serve Maya serve Krishna indiretamente. Por isso se diz que
Alguns aceitam-no ao passo que outros não. No entanto, todos são seus servos. Todavia, quem se negar a aceitá-lo defrontar-se-á com a ruína acarretada por suas atividades pecaminosas. Espera aí, Bimala, deixa eu ver se... Vou tirar a camisa, ver se melhora. Alguns aceitam-no ao passo que outros não. No entanto, todos são seus servos. Todavia, quem se negar a aceitá-lo defrontar-se-á com a ruína acarretada por suas atividades pecaminosas. Ao absorver-se na lembrança do Senhor, Krishna Raghunatha Bhatta Goswami pegava a guirlanda de Tulasi e o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada do Senhor Jagannatha, que Shri Krishna Chaitanya lidera, juntava uma a outra e usava-as no pescoço. Acabo assim de descrever a poderosa misericórdia de Shri Krishna Chaitanya, mediante a qual Raghunatha Bhatta Goswami permaneceu constantemente dominado pelo amor estático a Deus, Krishna Prema. Neste capítulo ventilei 3 tópicos: a visita de Jagadananda Pandita a Vrindavana, a canção que Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ouvia a devota, a mulher cantando, no templo de Jagannatha, e como mediante a misericórdia de Shri Krishna Chaitanya, Raghunatha Bhatta Goswami desenvolveu amor estático por Deus, Krishna. Shri Krishna Chaitanya outorga amor estático por Krishna a todo aquele que ouve com fé e amor a descrição desses tópicos. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do Shri Chaitanya Charitamrita Antya Lila, 13º capítulo, descrevendo a visita de Jagadananda Pandita a Vrindavana, como o Senhor ouviu a canção da Devadasi, a mulher cantando, e como Raghunatha Bhatta Goswami alcançou amor puro por Deus, Krishna Prema. Todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. E agora nós vamos começar o capítulo 14. Deixa eu tomar água. A carcaça está só o pó. Capítulo 14. O Senhor Shri Krishna Chaitanya sente saudades de Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur faz o seguinte resumo do 14º capítulo do Antya Lila. Ao sentir saudades de Deus, Krishna, o Senhor Krishna Chaitanya manifestou loucura transcendental muitíssimo elevada. Quando ele postara-se perto do Garuda Stamba e orava ao Senhor Jagannatha, uma mulher de Orissa, em sua grande avidez de ver o Senhor Jagannatha, colocou o seu pé sobre o ombro do Senhor. Govinda a repreendeu por isso, mas Shri Krishna Chaitanya elogiou o seu ardente desejo. Ao dirigir-se ao templo do Senhor Jagannatha, Shri Krishna Chaitanya absorveu-se em amor estático e só via Deus, Krishna. Contudo, tão logo notou a presença dessa mulher, recuperou a consciência externa e viu Jagannatha, Baladeva e Subhadra.
Krishna Chaitanya também viu que Krishna num sonho... eu vou prestar atenção. Krishna Chaitanya também viu Krishna num sonho e ficou arrebatado de amor estático, Krishna Prema. Ao ficar impossibilitado de ver Krishna, o Senhor Krishna Chaitanya comparou-se a um yogi e descreveu como esse yogi encarava Vrindavana. Às vezes, todos os sintomas de êxtase transcendentais manifestavam-se nele. Certa noite, Govinda e Swarupa Damodara perceberam que, embora as 3 portas dos aposentos do Senhor Krishna Chaitanya estivessem fechadas e trancadas, ele não se encontrava no interior dos mesmos. Ao verem isso, Swarupa Damodara e outros devotos saíram e logo viram o Senhor inconsciente, deitado perto do portão conhecido como Sinhadwara, o portão do templo. Seu corpo tornara-se incomumente longo e as juntas de seus ossos estavam soltas. Pouco a pouco, cantando o mantra Hare Krishna, os devotos trouxeram Shri Krishna Chaitanya de volta a seus sentidos, após o que levaram-no para sua residência. Certa ocasião, Shri Krishna Chaitanya confundiu Chataka Parvata com Govardhana Parvata, uma montanha, né? Confundiu uma montanha com a outra montanha. À medida que corria em direção a ela, ficou aturdido e então, devido ao grande amor por Deus, Krishna, as 8 transformações estáticas apareceram em seu corpo. Nesse momento, todos os devotos cantaram o Mahamantra Hare Krishna para apaziguá-lo. Descreverei agora uma diminuta porção das atividades que Shri Krishna Chaitanya realizou com sua mente, sua inteligência e seu corpo ao ficar confuso devido à intensa saudade que sentia de Deus, Krishna. Todas as glórias a Shri Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus. Todas as glórias ao Senhor Gaurachandra, a vida e a alma de seus devotos. Todas as glórias ao Senhor Nityananda, que é a própria vida de Shri Krishna Chaitanya. E todas as glórias ao Mestre Adwaita Acharya, que é extremamente querido de Shri Krishna Chaitanya. Todas as glórias a Swarupa Damodara e aos devotos encabeçados por Shrivasa Thakur. Por favor, dai-me a força para descrever o caráter de Shri Krishna Chaitanya. A emoção de loucura transcendental manifesta por Shri Krishna Chaitanya ao sentir saudade de Deus, Krishna, é muito profunda e misteriosa. Mesmo que alguém seja muito avançado e erudito, não pode compreendê-la. Quem pode descrever assuntos insondáveis? Isso só é possível se Shri Krishna Chaitanya lhe... deixa eu tomar água. Quem pode descrever assuntos insondáveis? Isso só é possível se Shri Krishna Chaitanya lhe der a capacidade. Swarupa Damodara Goswami e Raghunatha Dasa Goswami registraram em seus cadernos de anotações todas essas atividades transcendentais de Shri Krishna Chaitanya. Os sentimentos transcendentais que Shri Krishna Chaitanya manifestava ao sentir saudades de Deus, Krishna, e a loucura consequente não são de forma alguma compreensíveis por uma pessoa situada na plataforma material. Não obstante, houve o florescimento de um pretenso grupo de devotos chamados Nadia Nagari, que introduziu a adoração a Vishnu Priya. Isso revela claramente quão ignorantes eles são com respeito aos passatempos de Shri Krishna Chaitanya. Na opinião de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, semelhante adoração é mero produto da imaginação. Introduziram-se também muitos outros métodos de adoração a Shri Krishna Chaitanya, porém devotos resolutos, tais como Bhaktivinoda Thakur, rejeitaram-nos a todos.
Srila Bhaktivinoda Thakur enumerou os grupos que praticam semelhante adoração desautorizada. Prabhupada cita aqui um verso, vou ler a tradução. Swarupa Damodara Goswami e Raghunatha Dasa Goswami testemunharam diretamente as atividades de Shri Krishna Chaitanya e registraram-nas em 2 cadernos de anotações. Portanto, quem não recorre a esses cadernos não pode compreender as atividades de Shri Krishna Chaitanya. Qualquer pessoa que invente algum novo método de adorar Shri Krishna Chaitanya de certo é incapaz de compreender os passatempos do Senhor, pois está destituída do verdadeiro processo de se aproximar do Senhor Krishna Chaitanya. Naqueles dias, Swarupa Damodara e Raghunatha Dasa Goswami viviam com Shri Krishna Chaitanya, ao passo que todos os outros relatores moravam longe dele. Além de Swarupa Damodara e Raghunatha Dasa Goswami, houve muitos outros que também registraram as atividades de Shri Krishna Chaitanya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur acredita que as pessoas do mundo beneficiar-se-iam imensamente se essas anotações estivessem disponíveis. É uma situação muito desventurada para a sociedade humana que nenhuma dessas anotações ainda não tenha sido descoberta. Essas 2 importantes personalidades, Swarupa Damodara e Raghunatha Dasa Goswami, registraram cada momento das atividades de Shri Krishna Chaitanya e em suas anotações descreveram-nas tanto sucinta quanto pormenorizadamente. Para referência futura, devemos nos lembrar de que Swarupa Damodara Goswami registrou os passatempos sucintamente, ao passo que Raghunatha Dasa Goswami registrou-os detidamente. Essas 2 importantes personalidades registraram apenas os fatos. Eles não criaram nenhum adorno literário e estilístico. Swarupa Damodara escreveu codificações curtas, ao passo que Raghunatha Dasa escreveu descrições pormenorizadas. Passo então a descrever de maneira mais elaborada as atividades de Shri Krishna Chaitanya, como se estivesse tentando tornar fofo o algodão comprimido. Panditika significa explicações adicionais de um assunto. O ato de escrever tais explicações é comparado ao processo de afofar o algodão. Por favor, ouve fielmente essa descrição das emoções estáticas de Shri Krishna Chaitanya. Dessa maneira ficareis sabendo sobre o seu amor estático e, em última análise, alcançareis amor por Deus, Krishna Prema. Quando Shri Krishna Chaitanya sentia saudades de Shri Krishna, sua condição correspondia exatamente à condição em que ficaram as vaqueirinhas. Quando Shri Krishna Chaitanya sentia saudades de Shri Krishna, sua condição correspondia exatamente à condição em que ficaram as vaqueirinhas em Vrindavana após a partida de Krishna para Mathura. Pô, agora que ia ficar mais nectário, você cortou o barato, hein, Bimala? Tá bom. Essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, é a próxima.
Já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari, Jayorada Madhava, Jaya Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Jamunachira Vanachari, Jamunachira Vanachari, Jayorada Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava, Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jayorada Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava, Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai.
Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.